Alan chamou a atenção para a questão do meio campo, né? Que o Luiz Castro mexe muito, né? Tá sempre alternando jogadores. Os pontas também, às vezes joga com o Júnior, às vezes joga com Vitor Sá. Hoje ele foi de Vitor Santos, de Júnior Santos, deixou o Vitor Sá no banco. Tinha até essa dúvida em relação à escalação do Botafogo hoje, por ser um jogo tão importante na quarta-feira. Hoje a gente teve 23.708, público certinho hoje no Newton Santos. A EV já está falando da questão do público para quarta-feira, que deve ser ainda maior, provavelmente um recorde de público do Botafogo. Mas achei até que ele mexeu um pouco, não, Conrado? E talvez não seja porque justamente ele consegue fazendo aos poucos esse rodízio do time, mexer uma ou duas peças. Hoje ele começa basicamente com o Sauer e com o Vitor Sá no banco, mas o restante do time já tinha jogado no meio de semana com o Marlon, com o Tietê e com o Eduardo. Hoje o Eduardo é uma função diferente, mas enfim, acho que pro que a gente está acostumado é uma maneira diferente de rodar um pouco o elenco, né? O Sauer e o Vitor Sá são titulares? Não sei nem te dizer isso, verdade, boa questão. Isso mostra que o Botafogo conseguiu que os times geralmente almejam mesmo, que é formar um elenco homogêneo, um elenco forte. Então isso facilita esse trabalho do Luiz Castro, que não são todos os treinadores portugueses são iguais, obviamente, né? Mas a gente já notou que alguns gostam de trabalhar essa questão mesmo do rodízio, ficar com todo mundo ali na ponta dos cascos. Então isso facilita. Ele tem ali titulares ali que ele não mexe, que é a dupla de zaga, Adrielson e Vitor Cunha, que todo mundo sabe, sem contar o PR, né, que é o goleiro. Aí o Eduardo e o Tiquinho. O resto ele mexe muito. E aí nem sempre, não quer dizer que ele está poupando, eu acho que ele bota o que é melhor para aquela partida, que tem a ver com o adversário, e isso ao mesmo tempo ajuda ele a rodar o elenco e deixar todo mundo fresco quando ele precisa, né? Aí ele poupa um jogador ou outro. Então hoje dá para dizer, sei lá, o Rafael não jogou, mas é o Rafael ou de Plástico que é titular? Não sei, entendeu? Na cabeça dele, entendeu? O Júnior Santos eu acho que hoje já é um titular, mas assim, você já viu o Júnior Santos no banco em alguns jogos importantes. Mas agora eu acho que... É o Vitor Santos ou é o Vitor Sá ou o Luiz Henrique na ponta esquerda? Eu acredito, não sei, mas primeiro boa noite aos meus amigos lá na... Sempre, boa noite. O EV ontem me matou, né? Com o Miami Heat, né? No finalzinho. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, então. Você me matou ontem, mas tudo bem. Vamos falar desse jogo 7, tem transmissão. Vamos falar, então, assim, eu dos jogos que eu fiz do Botafogo e pelo que eu vejo agora, eu tô com o Pedrinho, eu acho que os jogadores, quando tá num momento bom como esse, é muito difícil o jogador querer ficar de fora, e aí entra nisso que o Conrado falou também. Cada momento você vê que um jogador que entra tá dando conta do recado, então você não pode dar muita opção ao treinador, né, deixar de jogar, porque você pode perder a posição, porque o time tá organizado. Lá na frente, eu não sei se o pessoal lá da cabine concorda comigo, mas lá na frente eu acho que o Botafogo tá certinho. Júnior Santos da direita, Tiquinho e Vitor Sá. Eu acho que ele gosta do Vitor Sá, porque o Vitor Sá é um jogador mais tático, né? Se ele libera mais o Júnior Santos para o lado para arrastar, para ter força, o Vitor Sá do outro lado ajuda muito mais, preenche muito mais o meio e volta muito mais para marcar. Mas como os outros estão jogando muito também, e até eu já fico na dúvida do meu time certo do Botafogo. Tem o Gabriel Pires também, que não estava hoje, que é um cara que vem sendo titular em jogos importantes. Agora, eu queria ouvi-los também, acho que vocês já falaram um pouquinho mais dessa ausência do Tiquinho, que talvez eu acho que dessas dúvidas que a gente tem, esse seja um titular absoluto, porque talvez não tenha um substituto com tanta capacidade e talento que mostra. Matheus Nascimento está na Sub-20, na Copa do Mundo Sub-20. Está jogando no Mundial Sub-20, ele hoje estava suspenso, e aí a solução do Luiz Castro foi colocar o Eduardo ali como falso 9, ele até falou ali na entrevista ao Richard Souza no final da partida, como ele se sentia um pouco fazendo essa função. Como meio, ele deu um belíssimo passe, uma belíssima assistência pro gol do Luiz Henrique. Mas o que vocês acharam dessa função hoje do Eduardo jogando ali na frente? Quando saiu a escalação, a gente ficou até em dúvida sobre quem seria o falso 9. Aí, quando o jogo começou, a gente viu que era o Eduardo. Numa característica de jogo totalmente diferente da do Tiquinho, mas muito eficiente, né, Pedrinho? Eu até falei que ele, no pré-jogo, que ele poderia ser um falso 10. Falso 10, né? Partir do meio para frente. Mas até no lance do gol, essa é uma característica, porque falso 9, quando a gente usa esse termo, é uma função. E uma das funções é causar dúvida na última linha defensiva, né? Então, quando ele descola ali, o zagueiro acompanha ele, o que acontece? Gera o espaço nas costas do próprio zagueiro, né? O zagueiro vai buscar ele dá de calcanhar, a bola chega no Luiz Henrique para fazer a finalização. Eu gosto desse jogador que tem mobilidade, né? Que pisa na área, mas tem capacidade para sair. E o Tiquinho também é assim. Tiquinho sai muito da área, só que o Tiquinho tem uma diferença, porque é muito forte, né? É muito bom tecnicamente, consegue proteger um pouco mais. O Eduardo não recebeu bola longa, né? O Eduardo não ficava na última linha. Ele se apresentava sempre por trás mesmo para ajudar a construir o jogo. Mas eu acho que é um Botafogo que a gente falou sobre o gramado. O gramado ajudou a elevar o nível de intensidade do jogo do Botafogo, ajudou a acelerar o jogo, né?
né, Lino? A gente percebe toques de primeiro. Então, assim, tá tudo... Eu acho que nem como o torcedor esperava. A expectativa do Botafogo pelo início da temporada não era essa. Agora a atmosfera se transformou, o ambiente é bom e o time está jogando muito bem. E a gente até mencionou isso na transmissão, como os estaduais acabam não sendo um parâmetro para o brasileiro, né, Lino? Porque o América foi bem melhor, até do que o próprio Botafogo no seu estadual, eliminou o Cruzeiro com autoridade na semifinal do Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro faz um início de brasileiro melhor que o do América, enquanto que o Botafogo decepcionou, porque não chegou nem à semifinal do estadual, mas está voando agora nesse começo de brasileiro. A régua do América a gente já sabe onde está, né? Vai ter essa possibilidade de eliminar o Internacional, está com 2-0, vai tentar administrar esse resultado em Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro do América é outra ideia, e acho que o América tem condições técnicas de se livrar pelo menos de rebaixamento. O nível do elenco é para isso. Mas daí você não pode perder confiança. Sobre o Eduardo, só uma outra coisa. O Luiz Fernando faz o gol por dentro, o Júnior Santos faz o gol por dentro. O Luiz Henrique, faz o gol por dentro. E o Júnior Santos também. Tudo em função da movimentação do Eduardo. A partida que ele faz hoje é sensacional. O que ele gera de espaço para o time. E bom para o elenco, né? Porque você tem o Tiquinho, que é um tremendo centroavante. E agora tem um outro jogador também com recurso de um outro tipo de jogo. E o jogo já acabou faz uns 20 minutos aproximadamente, mas tem jogadores do Botafogo treinando aqui atrás da gente, os reservas, né? O pessoal que não entrou está treinando aqui no cantinho esquerdo, vocês não vão conseguir ver. 4 contra 3. Estão fazendo um 4 contra 3. Agora está dando para ver. 4 contra 4. Então, o pessoal treinando aqui, terminou o jogo, mas o torcedor já foi embora, mas os jogadores do Botafogo ainda continuam por aqui, quem não jogou fazendo o trabalho. Essa virada que a gente deu agora ferrou a gente na frente. Apareceu o telhado todo. Você está preocupado, hein, Pedro? Eu vou te dar o telefone do meu médico. Eu vou precisar recapear, mas a primeira leva foi boa. Fala, Conrado. Entregou tudo. Agora eles me quebraram. Não, que eu ia fazer uma outra brincadeira, que o Paulo Nunes aqui, quando vocês estavam falando, falou que ele e o Pedrinho gostavam muito de fazer esse trabalho aí, depois que o jogo acabou o jogo, eles adoravam. Não. Aí, Pedro, tá doido? Domingão à noite, vamos continuar treinando ali. Ô, Paulo, e o do Botafogo tá legal, porque é 4 contra 4, é joguinho. Do América, é tiro. Tiro do meio de campo, conta lá, mano. É tiro, eu imagino, não dá nem pra pensar sobre isso, Pedrinho. Olha, já que vocês não tiveram o Luiz Castro como treinador, não trabalharam nesse esquema, em 2023 vocês estão liberados, viu? Pedrinho, Renato, Lino, obrigada pela participação aqui no Troca, excelente transmissão, diga, Vê. Camila, só uma coisinha, por favor. O rapaz falou assim, vamos logo que tem a pizza light me esperando. Agora, a minha aí não tem como. A pizza é light na massa, ou no recheio, ou nas duas coisas? Massa de couve-flor. Peraí, não, calma. Por favor, cometa esse crime. Massa de couve-flor, frango desfiado e queijo light. E a de sobremesa é massa integral, chocolate 70% e um moranguinho fatiado. Nessa, Vê? Vamos matar um hamburgão? Não podia nem chamar de pizza isso, né? Eu tô fora. Voltar em carro separado, senão ia dar confusão. Eu tô fora. Pode deixar que eu tô fora. Eu agradeço que, como eu tô com fome, eu não fiquei com água na boca. Então, obrigada, viu, Pedrinho? Boa noite pra vocês, amigos. Tchau, gente. Excelente transmissão, Botafogo 2, América Mineiro 0. O líder do campeonato com 21 pontos, com mais essa vitória hoje, o time do Luiz Castro. Vamos para a coletiva do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras está falando. O Palmeiras empatou no Mineirão com o Atlético